acabava sendo fonte de informação para os jornalistas, porque nós não tínhamos conhecimento de determinados fatos. O Estado do Paraná foi o primeiro jornal brasileiro a receber a censura prévia, por uma razão. O governador aqui era muito ligado ao Médici, que era o Haroldo Dom Pérez. Como o jornal vinha criticando ele demais, ele reclamou em Brasília que estava impossível governar o Paraná com a oposição que ele estava sofrendo. E pedia medidas mais pesadas contra o Estado do Paraná. Como o Estado do Paraná burlava muito as ordens de não atacar o governador, foi aí que o Estado do Paraná passou a ser censurado previamente. Mais problemas, vamos dizer assim, estabeleceu foi a Última Hora. A Última Hora era o jornal do Samuel Weiner, né, e que na época dos acontecimentos ela estava justamente dando cobertura ao João Goulart. As empresas de comunicação aqui no Paraná acabavam se subordinando às regras para sobreviverem. Alguns com alguma rebeldia, era o caso do Estado do Paraná. Agora, o jornal que eu fiquei por muito tempo, Circulação Nacional, semanário, um nanico, era um jornal de centro-esquerda, de oposição ao regime, que abrigava na redação e na própria concepção do jornal variadas tendências de oposição ao regime ditatorial. O Estado do Paraná, que eu dirigia, deixou espaços em branco, localizando o trecho da matéria que foi censurado. Mas essa festa durou um dia só. No dia seguinte, uma ordem do Ministério da Justiça proibindo deixar espaço em branco. Então, eu, para não dificultar muito a tiragem do jornal, não deixei espaço em branco e seguia as ordens que eu recebia. Quando eu decidi, em 66, quando eu decidi participar com os estudantes do Teatro do Estudante, depois retomei fazendo uma peça sobre Maria Bueno, porque todo mundo falava nela e ninguém fazia nada. Eu decidi fazer uma peça sobre Maria Bueno. Mas a coincidência é que Maria Bueno foi morta durante o período da Revolução Federalista. Então eu liguei os dois aspectos. E liguei o problema dos militares à Revolução Federalista. Mas quem ia dirigir era o Gema. Porém, chegou no dia do ensaio final, no Guaíra, mandaram um coronel para olhar, e em vez de ele fazer cortes, ele disse que cortava a peça inteira, porque a peça era subversiva. Porque não havia o que cortar. Era toda ela subversiva, porque falava mal dos militares, do sistema, dos domínios dos militares, essas coisas. Então foi a minha experiência. Tentei driblar a censura. No ensaio final, nós amenizamos várias coisas, eu e o Gemba, diminuímos assim algumas falas, tiramos fora, mas não adiantou. Ele disse, olha, isso aí não passa. Então foi a minha última tentativa de driblar alguém e verifiquei que eu sou um péssimo driblador. Teve uma época em que eu fui proibido de trabalhar em qualquer lugar. Havia listas de jornalistas que não podiam trabalhar, né? Eu trabalhei, acabei trabalhando de maneira... Trabalhava numa revista, que na época era Panorama, uma boa revista, mas não podia assinar com o meu nome. Essas eram as coisas que nós tínhamos que fazer. Assinava, tive vários pseudônimos, né? O Pedro Nolasco Ferreira, Vicente Ferreira, nomes de antepassados. Eu tive processos na época. Foi um período em que, veja bem, o exercício da profissão era extremamente limitado. O governador Haroldo Pérez, que havia sido escolhido pelo então presidente general Arthur da Costa e Silva, e acabou sendo acusado por uma empresa, a Serra Almeida, de ter lhe pedido propina. Descoberto o problema do pedido de propina do Haroldo Pérez, os militares mandaram ele cair fora. Então essa história toda da queda foi levantada pela revista Veja,
Acontece que os militares determinaram que se recolhesse toda a edição. Nós pegamos e trabalhamos, reescrevemos aquele material e publicamos na Voz do Paraná. Aí, na segunda-feira, foram lá um delegado, que às vezes eu encontro aí, um senhor aposentado, e havia um homem de cabelo branco, que era um agente, que vinha entregar. Eles falaram: mas como que o senhor publicou? Eu digo: eu não recebi bilhete nenhum. Estranhamente, uma das coisas que me marcou bastante, foi, se não me engano, 1967, quando eu vi publicado na imprensa uma decisão do ministro da Fazenda, que é o Delfim Neto, Antônio Delfim Neto. O decreto criava a fusão de bancos, companhias de seguro, companhias de instituições financeiras de outro tipo, criava cartéis. E aí, para os outros não aconteceu nada. Na minha cabeça, foi um troço terrível. Eu disse para mim mesmo: como eu sou burro, metido a sabido, estudioso, não percebi que o golpe de 64 foi exatamente para isso, para criar uma economia monopolista e substituir o poder do Estado por empresas privadas com poder de monopólio. Teve uma fase nessa época da censura, em que eu, dirigindo um jornal, chega um fotógrafo que trabalhava no jornal e no Palácio, contou uma história. Olha, nos reuniram todos lá, dizendo que o governador não quer mais fotografia dele de perfil. Ele tem um nariz muito grande. E toda vez que ele sai de perfil, ele fica louco da vida. Então ele quer foto só de frente. Nada de perfil. Foi a maneira que eu encontrei de me vingar. A partir daquele momento, o Estado do Paraná, os nossos fotógrafos internos, só fotografavam ele de perfil, e todo dia eu punha uma foto dele na primeira página do jornal de perfil.